Seno hiperbólica em x. Derivada da tangente hiperbólica em x. Derivada da tangente hiperbólica em x, quem é? Secante hiperbólica ao quadrado em x. E a derivada da secante hiperbólica em x, quem é? Menos a secante hiperbólica em x vezes o quê? Tangente hiperbólica em x. E essas quatro fórmulas, elas valem qualquer que seja o x real. Você tem. Faltam mais duas, tá? Cotangente hiperbólica e a cossecante hiperbólica. O sinal e a função, né? É mais, menos. Tá? Vocês verão que as outras duas é a mesma expressão, a menos do Hzinho, tá? Mas fica mais, menos. Ok? Então você tem isso. Agora, observe aqui, ó. Observe aqui. A tangente hiperbólica é a secante hiperbólica ao quadrado, que é positivo. Então, daí, a tangente hiperbólica, ela é função estritamente crescente em R. Quer dizer, veja que, tá certo? A função tangente hiperbólica, a função tangente hiperbólica, ela é o quê? Ela é estritamente o quê? Crescente aonde? No seu domínio. Por quê? Porque no seu domínio ela é diferenciável e a sua derivada primeira é sempre positiva. Se escrever não, né? Onde né? Então ela é estritamente crescente. Além disso, quem é a derivada segunda da tangente hiperbólica? Quem é a derivada segunda da tangente hiperbólica? Ó, é duas vezes o quê? Secante hiperbólica em x, vezes a derivada da secante hiperbólica em x, que é? Secante hiperbólica em x vezes a tangente hiperbólica em x. Como se não bastasse, isso aqui é 2 vezes o quadrado da secante hiperbólica. Falta o menos. Então tá aqui o menos. Tá? Obrigado. Tá? Então fica menos 2 vezes secante hiperbólica ao quadrado vezes a tangente hiperbólica. Só que a tangente hiperbólica é o seno hiperbólico sobre o cosseno hiperbólico. A tangente hiperbólica é positiva onde o seno é positivo. O seno hiperbólico é positivo. A tangente hiperbólica é negativa onde o seno hiperbólico é negativo. Então, quem dá o sinal dessa expressão aqui, quem é? O sinal da tangente hiperbólica. Então, daí, você tem o seguinte. Se o x é negativo, tangente hiperbólica em x é negativa. Multiplicado por isso aqui dá positivo. Ou seja, a derivada segunda da tangente hiperbólica é o número positivo no intervalo dos negativos. Então, qual é a conclusão? A tangente hiperbólica, ela é uma função com gráfico tendo concavidade voltada para cima. Tá? Ela é estritamente convexa no intervalo dos números não positivos. Por quê? Porque nesse intervalo ela é contínua. Nesse intervalo ela é contínua. No seu interior, no interior desse intervalo, ela é 2 vezes diferenciável e a derivada é negativa. Então, o teste da derivada segunda diz que ela é estritamente convexa aqui e é estritamente côncava, isto é, o gráfico tem concavidade voltada para baixo, e é estritamente côncava aonde? No intervalo 0 mais infinito. Deixa eu ajeitar.
intervalo fechado no zero, mais infinito. Tá? Por quê? Porque nesse intervalo ela é contínua, no seu interior ela é 2 vezes diferenciável e a derivada segunda é negativa. Porque se x é positivo, isso aqui dá um número negativo. Tá? Então eu estou quase lá para fazer o gráfico da... Só falta uma coisa, os limites no infinito. Infinito e menos infinito da tangente hiperbólica. Pagar a definição, vocês já internalizaram isso aí, acredito. Pronto, vamos agora. Qual é o limite? Qual é o limite? Veja, quem é, diga. Quem é a tangente hiperbólica? Eu acabei de apagar. É o seno hiperbólico sobre cosseno hiperbólico. Cosseno hiperbólico é sempre positivo. Então, quem dá o sinal da tangente hiperbólica? Seno hiperbólico. E o seno hiperbólico é positivo se o x é positivo. O seno hiperbólico é negativo, em x é negativo se o x é negativo. E o seno hiperbólico de 0 é 0. Tá? Então, tangente hiperbólica, aonde o seno é negativo, a tangente hiperbólica é negativa. Aonde o seno é positivo, seno hiperbólico. Onde o seno hiperbólico é positivo, a tangente hiperbólica é positiva. Aonde o seno hiperbólico é negativo, a tangente hiperbólica é negativa. Portanto, portanto não, porque dá falta essa observação aqui para eu ter os crescimentos. Limite com x tendendo a mais infinito da tangente hiperbólica em x. Quem é? É o limite com x tendendo a mais infinito de quê? De elevado a x menos elevado a menos x, dividido por elevado a x, mais elevado a menos x. Aí eu divido tudo por elevado a x, para calcular esse limite. Então isso aqui fica o limite com x tendendo a mais infinito, daí fica difícil calcular. Porque dá infinito sobre infinito, indeterminação. Então eu divido tudo por elevado a x, por elevado a menos x. Vou dividir por elevado a menos x, fico com o quê? Não, vou dividir por elevado a x. Se eu dividir por elevado a x, fica 1 menos elevado a menos 2x em cima, e embaixo fica 1 mais elevado a menos 2x. E aí ficou fácil calcular o limite agora. Porque com x tendendo a mais infinito, isso aqui tem limite 0, isso aqui tem limite 0, de modo que o numerador tem limite 1, o denominador também, e o limite dessa expressão é 1. E é 1 por valores menores do que 1, porque a tangente hiperbólica é menor do que 1 em cada x real. Tá? E limite com x tendendo a menos infinito da tangente hiperbólica em x. Bem, isso é o limite da mesma expressão, só que com o x está tendendo a menos infinito, e elevado a x menos e elevado a menos x, sobre e elevado a x mais e elevado a menos x. Como eu estou diante de uma indeterminação, eu saio dessa indeterminação fazendo o seguinte, dividindo tudo por e elevado a menos x. É x tendendo a menos infinito, certo? Aí eu divido tudo por e elevado a menos x. Eu divido por e elevado a menos x, fico o quê? Eu fico com e elevado a 2x menos 1 sobre e elevado a 2x menos 1. Divido numerador e denominador. Dá a mesma expressão onde eu tenho interesse, tá? E esse limite com x, aqui é mais, desculpe, com x tendendo a menos infinito. Isso aqui tem limite 0, isso aqui tem limite 0, de modo que o numerador tem limite menos 1, o denominador tem limite 1, portanto o limite é menos 1, por valores maiores que menos 1. Por quê? Porque a tangente hiperbólica é sempre maior que menos 1. A tangente hiperbólica de x é maior que menos 1, qualquer que seja o x real. Então isso me permite agora
esboçar o gráfico da tangente hiperbólica nesse pedacinho de quadro aqui, ó. Tá? Nesse pedacinho de quadro. Olha aqui, ó. Aqui. Eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Pegue o ponto aqui, essa reta de altura 1, né? Essa reta aqui de altura menos 1. O gráfico da tangente hiperbólica está situado entre essas duas retas, por causa dessa desigualdade aqui, tá? E aí o gráfico tem que ser assim, ó. Quem é a tangente hiperbólica de zero? Quem é? Tangente hiperbólica de zero é zero. Ou seja, a tangente hiperbólica passa por esse ponto. Como é que ela passa por esse ponto? Isto é, quem é a derivada da tangente hiperbólica no zero? Derivada da tangente hiperbólica no zero é 1, que é a secante hiperbólica no zero ao quadrado, tá? Dá esse quadrado aqui. Então ela passa aqui, passa por esse ponto, mas passa tangenciando o quê? A bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante. Então não tem jeito, ela vem daqui estritamente crescente, estritamente convexa e sai estritamente crescente, estritamente côncava, indo para essas assíntotas aqui. Então esse é o gráfico da tangente hiperbólica. Como ela é estritamente crescente, ela é injetiva. Como ela é estritamente crescente, a tangente hiperbólica, ela é injetiva. Tá? Ela não é sobrejetiva. O contradomínio é os reais. Mas se eu restringir o contradomínio ao intervalo aberto menos 1, 1, por causa disso aqui, ela vira uma função sobrejetiva, considerando o contradomínio como intervalo aberto menos 1, 1. Isso é importante para eu ter lá na frente a inversa da função tangente hiperbólica, não da tangente hiperbólica, de uma função que tem a mesma lei de formação da tangente hiperbólica, mas o domínio é R, mas o contradomínio é um intervalo aberto menos 1, tá? Isso é importante. E o gráfico da secante hiperbólica? Bem, eu posso obter ele direto, obter esse gráfico direto, observando só o seguinte, ó. Observando como é o gráfico do... Quem é a secante hiperbólica? Que é o gráfico, né? A secante hiperbólica, rápido, eu posso obter esse gráfico só fazendo uma análise simples. Abscissas, eixo das ordenadas, está aqui o 1, está aqui essa reta aqui, paralela. O cosseno hiperbólico faz isso, ó. Não, o gráfico é assim. Esse é o gráfico do cosseno hiperbólico. Então, se eu pegar o inverso disso, tem que fazer isso aqui, ó. Não tem outra. Só que diferente do cosseno hiperbólico, que não tem ponto de flexão, a secante hiperbólica terá. O gráfico fazer desse tipo, não tem jeito, tem de ter, tá certo? Tem que ter ponto de flexão. 2 pontos de flexão, porque ela muda com cavidade. Isso é fácil. Eu não consigo exibir esses pontos assim, são esses pontos. Eu consigo garantir a existência deles porque vou ter que resolver uma equação exponencial, tá? E aí envolve 1 sobre raiz de 2, não dá exato não, tá? Mas vejamos aqui, ó. Olha aqui, tem que ser esse formato, tá? Quem é a derivada da secante hiperbólica? Ó, tens derivada da secante hiperbólica em x, quem é? É menos o quê? Secante hiperbólica em x vezes a tangente
hiperbólica em x, qualquer que seja o x real. Daí, se você considerar esse intervalo aqui, ó, nesse intervalo, a secante hiperbólica tem derivada negativa. Por quê? Porque a derivada é aqui, ó. Vamos pegar no aberto. Intervalo, pega o intervalo fechado. Agora, olhe para o interior. A função secante hiperbólica ela é contínua aqui, mas no interior do intervalo, a derivada é negativa. Por quê? Porque a derivada, quem dá o sinal é a tangente hiperbólica. Nada de tangente. Tangente e hiperbólica. Às vezes eu esqueço do H, tá? Aonde a tangente hiperbólica é negativa, a derivada vai ser positiva. Então, a secante hiperbólica, ela é o quê? Estritamente crescente no intervalo menos infinito zero. Fechado. Por quê? Porque nesse intervalo ela é contínua, no seu interior ela é diferenciável e no seu interior, que é o intervalo dos negativos, a derivada é positiva. Então ela é estritamente crescente aqui. E é o quê? Estritamente o quê? Decrescente no intervalo, que intervalo? Zero mais infinito. Por quê? Porque nesse intervalo ela é contínua, no seu interior ela é diferenciável e no seu interior a derivada primeira é negativa. Porque a tangente é positiva, a secante positiva, mas com menos aqui na negativa. Então ela está aí, de fato. E é óbvio, né? Porque tem outras coisas, né? Quem é o limite com x tendendo a mais infinito da secante hiperbólica em x? É o limite com x tendendo a mais infinito de quem? De 1 sobre o cosseno hiperbólico em x. Ora, mas com x tendendo a mais infinito, cosseno hiperbólico em x tem limite mais infinito, de modo que o inverso dele tem limite zero. E zero por valores positivos. Cosseno, cadê? É porque eu acho que eu apaguei, não foi? Assim, ó, a secante hiperbólica em x é positiva, qualquer que seja o x real. Então, se tem limite zero por valores positivos. A mesma coisa é no menos infinito, tá? Limite, ó, limite, ainda tá ligado esse microfone? Sim. Tá. Limite da secante hiperbólica em x, com x tendendo a menos infinito, é o limite, com x tendendo a menos infinito, de 1 sobre o quê? Cosseno hiperbólica em x. Que dá quanto? Zero também. Valores positivos. Então, tá aí esse negócio. E ela só tem 2 pontos de inflexão. Eu garanto a existência desses 2 pontos de inflexão, que aqui o cosseno hiperbólico não tem, mas o inverso tem. Por quê? Me diga o seguinte, olhando para cá, quem é a derivada segunda da secante hiperbólica? Quem é? Vamos derivar a secante hiperbólica. Derivar. É a derivada da derivada primeira. Então fica menos. Qual é a derivada da secante hiperbólica? Secante hiperbólica em x vezes o quê? Tangente hiperbólica em x é menos. Aí já tem um menos daqui, né? Com menos da fórmula. Menos vezes o quê? Isso aqui é a derivada vezes a
Tangente hiperbólica em x. Como? Tá, agora, menos, aí repete a secante hiperbólica, que é a primeira, vezes a derivada da